2 anos depois da coroação simbólica do sumo sacerdote Josué, no que seria dia 4 de dezembro no nosso calendário, um grupo de judeus veio a Jerusalém para fazer uma pergunta aos sacerdotes e profetas sobre os jejuns que eles vinham fazendo religiosamente há 70 anos. Pegue sua Bíblia e fique comigo, porque essa pergunta intrigante é o nosso assunto de hoje. No tempo do acontecimento narrado neste capítulo, a reconstrução do Templo de Jerusalém prosseguia sem maiores interrupções. O povo da cidade de Betel enviou Sarezer, Reguem-Meleque e seus companheiros a Jerusalém para tirar uma dúvida sobre a prática dos jejuns. O contexto que levou a essa pergunta foi o seguinte: durante o exílio, o povo judeu instituiu 4 jejuns para lembrar datas importantes da trágica história de derrota da nação. O jejum do 4º mês, para lamentar a captura de Jerusalém, o jejum do 5º mês, para lamentar a destruição do Templo de Salomão, o jejum do 7º mês, para lamentar o assassinato do governador Gedalias e o massacre de 80 homens, e o jejum do 10º mês, que lembrava o início do cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém. Por isso, aqueles homens foram enviados de Betel a Jerusalém para tirar essa dúvida com os sacerdotes e os profetas. Eles haviam observado esses jejuns por 70 anos na Babilônia. Mas agora que o povo de Deus estava de volta à sua terra e o templo estava quase todo reconstruído, eles queriam saber se era apropriado continuar a observar esses jejuns que traziam lembranças tão tristes. Eles mencionaram aqui apenas o jejum do 5º mês, porque era justamente o jejum relacionado ao templo que havia sido destruído, mas que agora estava sendo reconstruído. É importante ressaltar que esses jejuns adicionais não foram ordenados por Deus, mas instituídos pelo homem. No entanto, por terem sido praticados tradicionalmente por tanto tempo, acabaram desenvolvendo uma legitimidade própria. Já fazia parte do ritual religioso judaico. No entanto, antes de responder diretamente à pergunta deles, Deus viu que era necessário tratar das atitudes do coração do povo como um todo. Ele fez várias perguntas repreendendo o povo, pois seus jejuns, na realidade, eram períodos de autopiedade em vez de um tempo para buscar a Deus genuinamente. A vida deles não era correta nem quando comiam e bebiam, pois o faziam para si mesmos e não para o Senhor. Alguns dias de jejum por ano não compensavam o resto do ano vivido de maneira egoísta. O que tornaria os seus períodos de jejum significativos seria a obediência diária ao Senhor. Sem obediência diária, o seu jejum seria uma hipocrisia. O Senhor estava ressaltando que a verdadeira vida espiritual não pode ser ligada e desligada quando nos convém, de modo que servimos a Deus no momento e logo depois nos esquecemos dele. Não, se comemos e bebemos, devemos fazê-lo para glorificar a Deus. Se jejuamos, devemos fazê-lo para honrar ao Senhor. Ele deve ser o centro da nossa vida e a motivação das nossas ações. Então o Senhor chamou a atenção do povo para que se lembrassem do tempo antes do cativeiro babilônico, quando Jerusalém e toda a terra de Judá ainda vivia em paz e segurança. Ele disse que, se seus ancestrais tivessem sido obedientes e dado ouvidos aos muitos profetas que Deus enviou antes de destruir Jerusalém, eles nunca teriam precisado fazer esses jejuns e sua terra nunca teria sido conquistada e desolada. Nos versículos 8 a 10, o Senhor descreveu para eles o tipo de obediência que ele desejava que seus ancestrais tivessem observado, começando com um tratamento decente, justo e amoroso para com o próximo. Alguns dentre eles achavam mais fácil jejuar alguns dias por ano, mostrando seu alto grau de religiosidade, do que tratar uns aos outros de maneira piedosa.
O relacionamento deficiente entre eles demonstrava o relacionamento deficiente também com o Senhor. Deus enviava um profeta após o outro para tentar corrigi-los, mas eles se mostravam cada vez mais obstinados, não atenderam, foram rebeldes, viraram as costas para o Senhor e taparam os ouvidos para não ouvir. O que vemos aqui é uma vívida progressão de rejeição ao Senhor que tornou seus corações endurecidos. Quando você conhecer pessoas com corações endurecidos, saiba que elas não se tornaram assim da noite para o dia. Houve uma progressão gradual e certa até chegarem ao estado de dureza. E certamente começou quando perderam o apetite espiritual pela palavra de Deus. Isso é uma evidência séria da progressão da rejeição que leva à dureza de coração. E nesse seu estado endurecido, o povo de Judá, antes do cativeiro, simplesmente não quis ouvir a voz de Deus. E com isso, atraíram para si a justa ira do Senhor dos Exércitos. E já que eles haviam se recusado a ouvir a voz de Deus, ele também se recusou em responder às suas orações. E aqui está um bom motivo para nos submetermos ao ensino da palavra de Deus, para que nossas orações sejam respondidas. O resultado da desobediência daquela geração foi que o Senhor enviou os babilônios contra eles como um redemoinho. E assim eles foram jogados de um lado para o outro, separados e levados para o cativeiro por 70 anos. Sua desobediência e desrespeito a Deus os levou à dispersão e à desolação. Este é o destino daqueles que permitem que rituais religiosos tomem o lugar de um relacionamento real com Deus e da obediência à sua palavra. Essa foi a primeira parte da resposta de Deus a respeito do jejum. No entanto, esse período ruim havia passado e Deus queria fazer tudo novo no meio do seu povo. A segunda parte da resposta do Senhor a respeito do jejum você confere amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!